pessoal! Nesse vídeo vamos ver algumas atividades sensoriais para criança com autismo. As atividades sensoriais são benéficas para todas as crianças, mas principalmente para as crianças com autismo. As crianças com TEA, transtorno do espectro autista, têm necessidades e comportamentos únicos, mas também características em comum, como dificuldades de comunicação e no processamento de informações sensoriais. A sensibilidade aos estímulos do ambiente pode ser com sons altos, luzes que piscam, movimentos, cheiros e texturas. Essas necessidades sensoriais fazem com que muitos ambientes causem angústias nas crianças com autismo. Pensando nisso, trago algumas atividades que podem estar sendo desenvolvidas em casa ou em sala de aula, a fim de trabalhar essas sensibilidades. Estimulação sensorial da visão. Os olhos são responsáveis pela percepção visual. Em sala de aula, a simples ação de mudar a decoração, colocar desenhos nos murais, abusar das cores, já estimulam essa percepção. Da mesma forma, atividades que possam estar trabalhando a concentração e a atenção da criança irá envolver a visão e estimular a percepção visual. A finalidade dos jogos sensoriais visuais é desenvolver o sentido da vista e melhorar a capacidade de observação. Serve para reconhecer os diferentes tipos de cores, classificar diferentes objetos segundo as suas características. Uma dica: dá para desenvolver um desses jogos em casa, seja com um papel cartolina, papel guache que é mais durinho, ou até mesmo com papelão. Recorte pequenos retângulos e no meio desse retângulo, desse recorte, você recorta figuras geométricas. Pode ser triângulo, círculo, quadrado, retângulo. E aí você pinta de cores diferentes, com giz de cera, com tinta guache. Dá para você montar um joguinho de encaixe de figuras geométricas. A criança vai estar fazendo o pareamento de cores ao mesmo tempo que tenta encaixar cada figura no seu lugar correspondente. O jogo de encaixe é uma ótima atividade para desenvolver a coordenação motora fina e a coordenação visomotora, que é a coordenação olho-mão, o raciocínio lógico e a concentração das crianças. Os jogos de construção também trabalham a coordenação visomotora, a atenção e concentração das crianças. É importante dizer que algumas crianças autistas têm hipersensibilidade sensorial e por isso podem evitar essas atividades no primeiro contato. Se isso ocorrer, é importante que os profissionais e a família ofereçam novas brincadeiras de interesse da criança. Tudo isso ajuda a estreitar os laços na família e a empatia, fatores fundamentais para a criança com TEA. É necessário que os pequenos se sintam amados e acolhidos para que o desenvolvimento seja o mais amplo possível. Além disso, há casos em que a criança não se interessa por um determinado jogo ou brincadeira, mas isso não significa que ele não participará da atividade. Caso a criança não queira, não insista, pois isso pode causar irritação e desenvolver alguma crise. Na atividade de pareamento de cores, iremos ter como objetivo principal desenvolver a percepção visual, estimular o reconhecimento das cores, a concentração e a atenção da criança. Uma dica: essa atividade pode estar sendo feita com tampinha de garrafa PET. Isso mesmo! Junte várias tampinhas de garrafa PET de cores diversas e depois peça para que a criança separe por cor. Ela vai estar fazendo pareamento a partir do momento em que conseguir separar e colocar verdes de um lado, amarelo do outro, azul do outro e assim vai. Estimulação sensorial olfativa. Caso a criança possua alguma sensibilidade olfativa,
pode não gostar de alguns cheiros, o que impacta principalmente a alimentação. É importante que a família, no seu dia a dia, apresente à criança diferentes odores e cheiros. Leve a criança ao jardim para que ela tenha contato com as flores, deixe ela manipular, cheirar, descobrir diferentes aromas, conhecer a textura de cada flor. Possibilitar que a criança com autismo tenha acesso a estratégias sensoriais em seu cotidiano possibilita a organização do comportamento necessário ao seu desenvolvimento global. Afinal, todas as crianças precisam de mais informações sensoriais do ambiente e de seu próprio corpo para se desenvolverem, e isso não é diferente em crianças com autismo. Há crianças que são muito sensíveis aos odores e há criança que não percebe bem esses odores. Caso a sua criança seja muito sensível, em casa use cheiros calmantes, como baunilha, lavanda, camomila. Coloque um perfume favorito da sua criança na roupa, em algum brinquedo que a criança goste. Introduzir os cheiros de forma gradual, devagar, no dia a dia da criança. Convide ela para sentir o cheiro de um alimento, de alguma plantinha, da roupa que foi recém-lavada. Caso a criança não perceba bem os cheiros, os odores, use cheiros mais fortes, como de frutas cítricas e hortelã. Estimulação sensorial do paladar, para trabalhar o sentido do paladar de forma divertida e que as crianças vão amar. Através dos alimentos, a criança pode descobrir diferentes texturas, sabores, cheiros. Selecione alguns alimentos com sabores diferentes, como sal, limão, açúcar, chocolate. Permita que a criança experimente, seja com olhos fechados ou observando o que está levando à boca. Peça para identificar o alimento que experimentou. Converse sobre a sensação de experimentar coisas diferentes. Converse sobre os sabores de cada um, se é doce, salgado, azedo, amargo. Em casa ou em sala de aula, as atividades de culinária são maravilhosas para desenvolver o paladar da criança. Durante essas atividades, procure estimular a imitação oral e gestual. Estimular as descobertas que a criança está fazendo com olfato, paladar, tato, visão e audição. Procure fazer a criança mover os músculos do rosto com alguma brincadeira, alguma música. Faça com que a criança tenha contato físico e consciência corporal. Incentive a criança a manter o contato visual com você. Possuir interação direta com outra pessoa para auxiliar no vínculo entre criança e adulto. Proporcionar a movimentação do corpo da criança para ajudar na regulação sensorial. Durante essa atividade, procure sempre estar interagindo e respeitando a criança. Caso ela não queira mais fazer a atividade, não forçar. Estimulação sensorial do tato. É importante estimular a percepção tátil para que a criança possa reconhecer as diferentes sensações e percepções relacionadas ao tato. A atividade de abrir e fechar zíperes cria oportunidades para brincar com o objetivo de desenvolver a coordenação motora, principalmente usando as mãos e os dedos. Isso vai fazer com que a criança passe pelo processo de alfabetização com mais segurança e habilidade mais para frente. Para realizar essa atividade em casa, pode-se criar um painel com zíperes de cores diferentes colado, onde a criança vai abrir e fechar, ou até mesmo ofereça para crianças bolsas, roupas, onde ela possa abrir e fechar o zíper. As atividades com caixa de areia têm como objetivo introduzir a criança na pré-escrita de uma forma sensorial, através da coordenação olho-mão, mediante a representação criativa de figuras. Dessa forma, a aprendizagem se realiza pouco a pouco e progressivamente a partir de um jogo. Caso a criança apresente alguma sensibilidade para estar manuseando essa areia, você pode ir aos poucos. Coloque a criança para sentir a areia, seja você derramando devagar nas mãos dela, para que a criança possa sentir a textura, a temperatura.
Aos poucos, vá colocando na palma da mão da criança, sempre respeitando o tempo da criança. Caso ela não aceite, você para. Coloque um pouco na palma da mão, faça ela sentir, faça com que ela derrame essa areia sobre a sua mão. E assim, de forma tranquila, ela vai se acostumando com a textura. Desenhar com tinta guache. Ao brincar com a tinta, a criança desenvolve a coordenação motora fina, pois utiliza os dedos ou pincel para praticar a atividade. A brincadeira estimula a criatividade, noção de tempo e alguns sentidos, como o tato e a visão. Durante essa atividade, tire um momento para interagir olho no olho com a sua criança. Que tal brincar de pintar o rosto? Vamos pintar o rosto da mamãe? Olha só a tinta que eu tenho no meu nariz, procurando sempre manter o contato visual, que é tão importante para a criança. Afinal, o contato visual no autismo precisa ser desenvolvido, porque é um item muito importante dentro da comunicação, das relações interpessoais e do aprendizado. É fundamental para interagir, porque demonstra que a pessoa está compreendendo o que está sendo falado e estabelece conexão com as pessoas. As atividades de plantar ou regar as plantas de uma horta, de um jardim, são atividades físicas que ajudam no desenvolvimento motor infantil, de maneira a otimizar a movimentação e o equilíbrio. A criança deixa suas ações mais precisas e contribui com o melhoramento do desenvolvimento cognitivo e sensório, olfativo e tátil. As caixas sensoriais são muito usadas nas terapias e são fáceis de fazer. Basta você utilizar uma caixa, algum recipiente onde você possa colocar um componente principal, que pode ser a água, um gel, uma areia, grãos, e entre eles coloque algo que seja do interesse da criança, como pequenos brinquedos. A criança vai estar ali sendo estimulada a procurar o brinquedo, esse detalhezinho principal que você escondeu. Essa atividade ajuda no desenvolvimento da criança de várias formas, pois os sentidos sensoriais, como a visão, o tato, o olfato, são estimulados, assim como a coordenação motora fina. Durante a brincadeira, as crianças vão adquirir o conhecimento das cores, formas, tamanhos e texturas. É importante que os pais fiquem atentos à faixa etária da criança. Se essa criança for muito novinha, não coloque brinquedos pequenos que possam ser engolidos e que ofereçam outros riscos a essa criança. Também pode ser usado aqueles sacos que usamos para guardar alimentos, o ziplock, lembrando sempre de vedar as extremidades para que não estoure. O saco sensorial pode ser fixado no chão, na mesa, na parede ou simplesmente ser utilizado nas mãos das crianças. Coloque creme, gel, água e algum material dentro que desperte a atenção e o interesse da criança. Já na atividade para separar os grãos, iremos trabalhar a coordenação visomotora e o movimento de pinça. A criança também pode simplesmente estar mexendo com diferentes grãos, o arroz, o milho, o feijão, e sentindo a textura de cada um deles. Brincadeiras com massinha de modelar. Estimular a criança a brincar com massinhas ajuda na coordenação, na criatividade, na concentração, além de ajudar pessoas com TEA a vivenciar novas experiências, sensações e movimentos. As crianças podem brincar de forma livre ou usar outros objetos, como potinhos e palitos de sorvete. Atividades como essa de massinha de modelar, que trabalha a coordenação motora fina, irá favorecer quando a criança for trabalhar com a escrita. Irá favorecer para que a criança tenha mais facilidade para usar o lápis e fazer o traçado das letras, pois as atividades de coordenação motora fina exercita as mãos e os dedos, trabalhando todos os músculos da mão.
Normalmente, os autistas são pessoas dotadas de aspectos sensoriais peculiares, o que os tornam únicos. Profissionais e pais de pacientes com autismo sabem como é necessário uma série de regras que visam o bem-estar da criança, do adolescente ou até mesmo de adultos que não contaram com a intervenção durante a infância. Um desses traços de hipersensibilidade é a audição. Irei trazer aqui algumas atividades que podem estar trabalhando essa audição em casa, dentro da rotina da criança. Estabeleça confiança com a criança sempre que você for utilizar algum equipamento dentro de casa que emita barulhos que a incomodem. Se a criança manifestar alguma aversão ao ruído, tente explicar o uso daquele objeto. Exemplo, o liquidificador é para fazer o seu suco preferido, o aspirador de pó é para limpar seu quarto, a campainha vai avisar se alguém chegou e assim por diante. Brincadeiras com balões costumam ser muito bem aceitos pela criança. Atrai a atenção da criança desde a primeira soprada. Então vamos lá, todo o processo de encher o balão, de murchar, vai gerar uma expectativa na criança, uma antecipação e vai permitir que você possa estar estimulando o contato visual. E a linguagem, preparar, apontar, vou encher e a criança observando e estimulando a audição. 1, 2, 3, encher o balão. Começa a fazer brincadeira com aquele balão com a criança. Estimula para que a criança esteja olhando o que você está fazendo. E aí você vai soltar o balão. O barulho do ar saindo do balão vai estar estimulando essa criança. Lembre-se sempre de quando for apresentar qualquer objeto, atividade para a criança, manter na linha dos seus olhos, porque aí vai estar estimulando a criança a fazer o contato visual com você durante a brincadeira. Estimule para que a criança também possa estar enchendo o balão e murchando. Brincar com instrumentos musicais, brincar de cantar, de tocar, são ótimas atividades para trabalhar o cognitivo da criança. As técnicas de musicoterapia incluem improvisação musical livre e estruturada. Os processos que ocorrem dentro da improvisação musical podem ajudar pessoas com transtorno do espectro autista a desenvolver sua capacidade de interação social, suas habilidades de comunicação e de imaginação. A prática pode ser conduzida de duas maneiras diferentes. Em sua formativa, a pessoa atendida interage tocando, dançando, compondo ou cantando. Na aplicação passiva, busca-se uma escuta musical adequada, na intenção de oferecer alívios, seja para suas dores ou um relaxamento, diminuindo a sua ansiedade. A comunicação verbal tende a melhorar principalmente quando as sessões de musicoterapia são feitas em grupo, mas as sessões individuais também trazem bons resultados, até porque esse tipo de terapia ajuda a desenvolver também a comunicação não verbal da criança, que é o momento que ela vai expressar seus sentimentos e emoções. O levantamento bibliográfico mostrou que a música oferece muitos benefícios para as crianças com autismo. Podemos citar como exemplo a socialização, melhoria da aprendizagem e interação, fazendo assim com que estas crianças não se sintam excluídas no meio escolar e social. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá! Tchau!